de Samuel, capítulo 3. Amém? Diz assim o texto: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem falado até esse momento. Ó Deus, tem sido dias tão agradáveis, tantas coisas, ó Deus, nos aconteceram, tantas lembranças durante todos esses anos da tua bondade, da tua fidelidade. Nós pedimos, ó Deus, nesse momento, fala aos nossos corações, abençoa-nos e que tua graça seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, coube a mim, pela graça de Deus, fechar esse congresso. Ontem o Valmir esteve falando, hoje de manhã o Ulisses, todos dois foram meus contemporâneos de seminário. E como a gente está nesse túnel do tempo, me voltou na mente 7, 8 anos atrás, quando começamos a viver a expectativa de ir ao seminário. E quando chegamos no seminário, tanto o Valmir, tanto o Ulisses foram nossos colegas de bate-papo na cantina. E ver agora todos dois como colegas de ministério é uma gratidão muito tremenda. Por que eu estou falando isso? Por causa da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. O mesmo Deus que chamou lá atrás, confirmou o chamado e hoje continua conduzindo. Esse texto, irmãos, ele fala sobre o chamado de um menino. Diz o historiador Flávio Josefo que Samuel deveria ter aproximadamente 12 anos quando Deus lhe chamou nesse momento. O contexto histórico da época diz que o reinado de Israel não havia rei, então Israel estava à mercê de qualquer coisa. Israel estava se idolatrando, Israel estava se pervertendo, porque diz o texto que há muito Deus não, porque ninguém, mas Deus se revelou a um menino. Meus irmãos, coube a mim falar hoje sobre o seguinte tema: a história continua. Durante todos esses anos, meus irmãos, 3 personagens pelo menos marcaram a história dessa geração e continuará marcando a história dessa geração e a nossa geração. O texto fala sobre esses 3 personagens que, trazendo para os nossos dias, se aplicam à nossa realidade. O primeiro deles é o Deus da história, o mais interessado na história, o dono da história.
Diz o texto que quem se revelou a Samuel? Deus. Israel vivia dias difíceis. Israel estava se prostituindo. Os dias eram maus. Israel estava distante de Deus. Era uma geração perversa, de coração duro. Mas Deus chama um menino. Deus, assim como chamou Samuel, Ele chama vocês. Há uma geração incrédula, há uma geração perversa, há uma geração distante de Deus. Há uma geração que tem se preocupado com muitas coisas, menos com Deus. O primeiro aprendizado que eu tenho no texto, meus irmãos, é que o dono da história é o próprio Deus. É por isso que a história continuará. A história continuará porque a história não depende de mim, a história não depende do Samuel, a história não depende do pastor Reginaldo, a história não depende de nenhum de nós, a história depende de Deus, que é o mais interessado na história. Ele é o que contou a história perfeita. Ele foi o construtor de toda essa história. É Ele que, em sua soberania, governa e dirige todas as coisas. E Ele, desde a eternidade, já sabia que hoje, Samuel, nós como igreja, celebraríamos o 10º congresso de nossos adolescentes. E Ele separou vocês para estarem aqui hoje, celebrando o nome dEle pelo que Ele tem feito. Meus irmãos, os nossos dias hoje carecem de homens como o velhinho Eli. Aparece o segundo personagem na história, Eli. Diz o texto que Eli já estava com os olhos se fechando, já estava ficando cego. Eli já não conseguia mais enxergar, Eli já estava ficando distante, Eli já estava na reta final do seu ministério. Mas Eli é um personagem responsável de ensinar a Samuel a ouvir a voz de Deus. A nossa geração procura homens como Eli, que ouçam esses pequeninos a ouvir a voz de Deus. E nós como igreja glorificamos a Deus porque temos tido o privilégio de ter na liderança dos nossos adolescentes, do nosso irmão Samuel, a Deus Willa, a Dona Vera, a Rosiane, todo mundo que está envolvido com os nossos adolescentes. São vocês que são responsáveis em falar para eles. Fala, quando te chamarem, diga, fala que o teu servo está ouvindo. Diz a autobiografia de um dos maiores missionários que já existiu nos nossos tempos, chamado Adoniran Judson, que Judson, a primeira vez que, após o seu curso de faculdade, ele andava cético, ele era ateu, ele não acreditava em Deus, ele andava desgarrado do rebanho de Deus. Seu pai era um pastor congregacional e ele estava distante de Deus. Mas diz o texto que um dos seus amigos o visitou um dia e começou a pregar o evangelho para ele com muita eloquência. À noite, quando ele voltou à sua residência, ele viu que um dos seus amigos, que era ateu como ele, estava moribundo e morrendo. E passou aquela noite inteira pensando sobre aonde ele passaria a eternidade. E se lembrou então de Deus. Foi então que ele recorreu ao seu pai. E o seu velho pai, o seu pastor, conduziu de novo seu filho até que ele se tornou o primeiro missionário a entrar na Índia. O primeiro missionário a levar a palavra a um povo não alcançado. Meus irmãos, mas isso só foi capaz porque um homem ensinou ele no caminho em que ele deveria de andar. É o nosso compromisso com os nossos adolescentes, é o nosso compromisso com as nossas crianças, é o nosso compromisso com os nossos filhos, com as nossas filhas, ensinar no caminho em que se deve andar. Aí entra, meus irmãos, a questão do discipulado. A história nunca parará, a história continuará, porque o reino de Deus é um reino dinâmico.
O discipulado continua. Diz o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, dando conselho: o que eu te ensinei na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Nunca para. É um ciclo sem fim. A história continuará porque Deus continuará levantando homens como Samuel, como Deus o Ila, nessa comunidade. Porque isso é compromisso de Deus. Deus é quem faz isso. Isso não depende de nós, depende de Deus. O chamado vem de Deus, a vocação vem de Deus. O texto prossegue e tem mais outro personagem, terceiro, agora o menino Samuel. Samuel, diz Flávio José, como eu disse, tinha aproximadamente 12 anos quando ouviu a voz de Deus. Mas aquele menino, ele ainda não distinguia a voz de Deus. Teve que ter o acompanhamento de Eli, que o ensinou a ouvir a voz de Deus. Mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou o maior profeta que Israel teve. Samuel foi simplesmente sacerdote, juiz e profeta. Dizem os estudiosos que Jesus cumpriu 3 ofícios em sua vida: sacerdote, rei e profeta. A figura veterotestamentária, ou seja, no Velho Testamento mais próxima do cumprimento desses 3 ofícios, foi Samuel. Um homem sensacional, um homem de um caráter diferente. E vocês, nessa geração, entregues ao meio de prostituição, drogas, violência, terão que ser os Samuéis dessa geração. Terão que ser pessoas, homens e mulheres de caráter irrepreensíveis. Samuel foi assim. Samuel terminou a sua vida chamando o povo e perguntando ao povo: se vocês têm alguma coisa contra mim, falem agora. Estou diante de Deus. E o povo não levantou nada, porque a vida daquele homem foi uma vida diferente. Aquele homem ungiu 2 reis. Aquele homem foi um homem que impactou a sua geração. Deus hoje está à procura dos Samuéis dessa geração. E vocês serão os Samuéis dessa geração. Cada um de vocês. O apelo do coração de Deus ao coração de vocês nessa noite é que vocês sejam os Samuéis dessa geração. O personagem principal da história continua o mesmo. Os Elis podem mudar, os Samuéis podem mudar, mas o reino de Deus permanecerá, porque a história continua. Que Deus continue conduzindo ao seu coração esses adolescentes. Que vocês sejam Samuéis, que vocês sejam Anas, que vocês sejam homens e mulheres cheios da presença de Deus para essa geração. Que vocês possam chegar ao final da carreira, como chegou Samuel, e louvar a Deus, porque não teve nada que dissesse contra vocês. E quando vocês olharem para trás, vocês tragam no coração de vocês a lembrança de que Deus é bom por tudo que Ele tem feito. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Baixe sua cabeça, volte seu pensamento no Senhor. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pela existência desta igreja, Senhor. Ó Deus, quero louvar o Teu nome, Senhor Deus, porque a história continua. Eu quero louvar o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és imutável. Tu és o mesmo, Tu não muda. E o mais interessado, ó Deus, no progresso
desse reino, o mais interessado no progresso dessa igreja, o mais interessado no progresso desses adolescentes, é o Senhor. Por isso, ó Deus, rogamos a Ti as Tuas bênçãos sobre eles. Por isso, ó Deus, rogamos a Ti que o Senhor continue a levantar em nosso meio os Eli, para que eles possam conduzir, ó Deus, os novos a escutarem a Tua voz, para que esse discipulado, ó Deus, permaneça, perdure, continue de forma dinâmica, de modo que o Teu nome, ó Deus, continue sendo conhecido nas gerações. Ó Deus, mas te pedimos, levanta os Samuéis, sonda, ó Deus, o coração desses meninos, dessas meninas, que hoje, ó Deus, aos nossos olhos, podem ainda não te conhecer. Ó Deus, o texto diz que o Senhor não havia se revelado ainda a Samuel. Ó Deus, se algum deles ainda não teve um encontro com o Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-los à Tua presença. Que o Senhor se revele a eles, que o Senhor possa falar-lhes ao coração e que eles tenham um encontro contigo, Senhor. Assim como o menino Samuel teve. E que esse encontro, ó Deus, seja, ó Deus, um encontro de alegria, de festa, de celebração. Porque quando, ó Deus, nós ouvimos a Tua voz, o nosso coração se regozija na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus. Te celebramos, te festejamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor continuará a sustentar essa obra, esse trabalho, essa igreja, porque essa igreja é Tua, Senhor. E a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão. A Tua igreja continuará avançando. Por isso te pedimos, ó Deus, envia mais adolescentes para nós, acrescenta-nos jovens, acrescenta-nos pessoas, para que, ó Deus, cada vez mais possamos multiplicar louvor e glória ao Teu nome, Senhor, e somente ao Teu nome, porque só Tu és digno de louvor, de glória, de honra, de exaltação, pois Tu és Deus, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um restante de noite agradável, continua a falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja aplicada às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, você pode sentar.